Bom dia, meus amigos. Danilo Petro falando, dia 11 de dezembro. Hoje temos dados importantes às 10h30. CPI. Bom, a previsão fica com o Carlos. Minha voz está rouca, peço desculpas, mas vamos ao que interessa. Mercado posicionado no S&P em 60, 60, 60, 50, 6.000. Tem bastante interesse em puts abaixo dos 6.000. Bastante interesse no 5975, que é o put wall do SPX. Eu destaco essas regiões para você. Vale lembrar que estamos aqui numa zona de transição e isso pode aumentar a volatilidade. Não quer dizer que o ativo vai cair. Cuidado com os dados de hoje e também com o vencimento do VIX, ok? Bom, a estrutura do S&P ainda está positiva, né? Falta pouco para o flip, para o gama negativo, e temos maior interesse em puts no dia de hoje, mas isso também é normal, tendo em vista que temos dados de alto impacto. E realmente a concentração do mercado está no 60-40, 6.000, 5.965. Para o Nasdaq, a estrutura está semelhante. O Nasdaq levemente mais negativo, mais positivo do que o S&P, tá? Falando em US 100 frente SPX, mas também encontra-se numa zona de aumento de volatilidade. Perdendo essa região do 21.290, pode acelerar as quedas, tá? E buscar níveis inferiores. O destaque para as regiões de hoje do US 100 são região do 21.500, 21.450, 21.250 e 21.200. Lembrando que está em zona de aumento de volatilidade e assim como o S&P, temos maior interesse em puts para o Nasdaq no dia de hoje. Falando sobre VIX, temos o vencimento de hoje. A matriz do VIX não mudou aí de ontem para hoje. Continua um interesse em calls no 14,50. Temos também interesse no 15. Para puts permanece o nível de 14 e 13,50 como regiões de interesse e de vencimento. Vale lembrar que estamos na zona em que os rompimentos podem ser mais violentos, tanto de fundo quanto de topo, tá? Então prestem bastante atenção a esses movimentos com a expectativa de alta volatilidade para o dia de hoje. Todas essas informações a gente consegue ver no charqueto. Veja aqui, ó, mercado posicionado no 13, 14, 14,50, 15 e 16 do VIX, né? Começa a ter um aumento de calls aqui no VIX. Procure por proteção. Nos índices, nós não víamos essas proteções sendo aumentadas, sendo buscadas. Agora a gente consegue ver. Nitidamente temos maior interesse em puts no Triple Q frente aí ao interesse em calls para o dia de hoje, fique bem claro. E para o S&P, a gente consegue ver também um aumento de busca de proteções para o dia de hoje, tá? Isso aqui são opções que expiram no mesmo dia. 6.050, 6.040, 6.000 para puts, para calls ali. 6.040, 6.050, 6.060. Bom, entre no charqueto. Utilizem a ferramenta, aproveitem para extrair o melhor para o seu day trade. Grandes abraços. Fala pessoal, muito bom dia. Carlos falando aqui. Pessoal, hoje, dia 11 de dezembro de 2024, hoje, quarta-feira, teremos um CPI. Nós vamos falar um pouco sobre esse CPI aqui, mas primeiro a gente vai dar uma breve passada ali sobre as bolsas, de como estão os mercados. Os principais ali índices, SP500, NDX,
estão mais calmos, estão refletindo um pouco mais de tranquilidade um pouco mais de tranquilidade aguardando esse CPI. Petróleo caiu para US$ 68 o barril, enquanto o ouro subiu, está mostrando aí que os investidores estão buscando segurança. O VIX está num nível bem baixo, significa que os investidores não estão nervosos, não estão tão preocupados. Estão risk-on, estão querendo tomar riscos. Lá nos Estados Unidos também, os pequenos empresários estão mais otimistas, aguardando esse CPI aí que vai ser divulgado hoje. Esses dados vão dizer para a gente se a inflação está ou não controlada. China divulgou sua balança comercial, a Alemanha apresentou a inflação local. Esses números influenciam nas perspectivas globais de crescimento. As projeções para o CPI. Pessoal, isso aqui é muito importante a gente estar analisando isso aqui. Por quê? Isso aqui é basicamente, ele mostra para a gente a nossa tomada de posições durante esses dados, para a gente não ficar dando murro em ponta de faca. Basicamente, o esperado para esse CPI de hoje está em 0,28, 0,30. Então, aqui a gente já tem um máximo que esse mercado pode ir, o máximo que o SPX pode ir. Ó, acima de 0,40, SPX perde de 75 a 2,5%. Se ele vier entre 0,35 e entre 0,40, a SPX fica flat e perde e cai 50 pontos, 50%. Se ficar na mediana, que está o mais esperado aqui, 35%, de 0,30 a 0,35, a SPX ganha de 25 a 75%. Por que que esse aqui é o... Por que que sobe? Porque aqui já mostra um rumo que o Fed já vai tomar na próxima reunião do dia 18. Óbvio que se vier normalmente muito fora do esperado aqui, porque a probabilidade é muito pouca, existe a possibilidade, existe a probabilidade, mas é muito pouca. Então, vamos lidar aqui com o cenário do consenso. Veio nessa mediana, não muda nada, Fed de 18 corta os juros, reduz mais uma vez, a última do ano. Esse relatório do JP Morgan, ele traz também algumas dicas de investimentos ali, algumas estratégias para se posicionar para esse CPI. Ele traz para a gente como que Apple e Microsoft seguem sendo boas opções, setores cíclicos de bancos, transportes e automóveis, que são basicamente ali do Dow Jones, setores mais industriais, setores defensivos, como alimento e utilidades, vão dar essa ajuda aí para equilibrar o risco. O que a gente pode esperar para 2025 aí? Sem dúvidas, como 2025 o Trump entra, o crescimento deve continuar mais forte ainda, com esse corte de juros ajudando a economia por lá. Ali no mundo de Europa, a gente que é Europa e emergentes, Brasil aqui vai enfrentar algumas dificuldades com um dólar mais forte e preocupações internas. Mas não estou falando somente de Brasil, estou falando ali de emergentes Europa. Com o Trump entrando, entra todo um risco, um, entra todo um outro cenário de medo, digamos assim, dos outros países com os Estados Unidos. E isso é bom a gente estar de olho. Aqui temos um relatório do Goldman Sachs, ele também traz que o esperado, o consenso é 0,3, 0,28 ali, então não muda muito. É bom ficarmos de olho nessas projeções desses grandes bancos, porque antes do dado lançar, eles já sabem para qual lado eles já vão mandar o mercado. E às vezes a gente não entende o porquê que, ou, às vezes, ou o mercado está subindo ou está caindo devido àquela notícia, que na nossa cabeça ele deveria seguir um rumo. Porém, isso aqui já mostra que os bancos, já têm tudo muito bem mapeado. Aqui, ó, o core do CPI 0,28. Aqui vem os outros que poderiam vir, que é os health, medicamentos, só que isso não é relevante a gente estar olhando. Aqui é um outro relatório do Goldman Sachs também. Ele mostra para a gente aqui
Vamos ver um consenso, o, o que pode vir, né, o core, e o quanto o SPX pode subir de acordo com esses dados. Aqui está o consenso, então o SPX pode subir 0,40%. Está naquela mediana lá de 0,50. Aqui eu vou destacar algumas falas desses analistas do Goldman Sachs. Esse Don Wilson aqui comentou que o CPI de amanhã é um ponto de dado crucial antes da reunião do FONC e que uma impressão mais alta poderia gerar mais preocupações sobre a possibilidade de um alívio mais monetário. O Mike Cahill, não vou saber pronunciar o nome correto dele, observou que o aumento na taxa de emprego torna a impressão de inflação menos provável de influenciar diretamente as decisões de política monetária. Mas ainda assim é um fator importante. O Joey Klein destacou que a volatilidade no mercado de ações está baixa e que a expectativa é de que os dados econômicos não afetem significativamente o panorama geral. O Shaun Tuteja comentou que a complacência do mercado em relação ao corte de juros pelo Fed vai causar uma rotação de posicionamento entre os investidores. Basicamente, todos eles trazem aqui sobre as implicações políticas caso os dados venham fora do esperado. Só que já temos ali o consenso, que é 0,30, e o que fazer caso venha fora disso. Hoje, às 10h30, como já sabemos aqui, temos o CPI. Vamos ficar bem atentos às 10h30. Às 11h45 tem Banco do Canadá, declaração de taxa, decisão de taxa de juros por lá, meio-dia e meio, estoques de petróleo bruto, 1h, CPI de Cleveland, aqui 1h tem Thomson Reuters. Enfim, o drive do dia hoje é às 10h30. Às 10h30 já teremos um rumo para os mercados. 100% de atenção neste horário. É isso aí, pessoal. Ótimo dia a todos, ótimos negócios. Deus abençoe.